Hoje a gente vai fundo na anatomia de um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil, o caso do Banco Master. Mas antes de começar, um aviso importante. Esta análise toda é baseada em fontes públicas e toda pesquisa, por mais cuidadosa e completa que seja, pode conter erros. É bom deixar isso claro. Agora, imagina a cena. Parece até de filme. Novembro de 2025. Um jato particular na pista, pronto para decolar. Lá dentro, um dos banqueiros mais poderosos do país. E no último minuto surge uma operação policial que estava prestes a revelar um rombo. Um rombo de proporções gigantescas. Então, vamos começar pelo fim, pelo dia exato em que tudo veio abaixo, com a chamada Operação Compliance Zero. Para a gente ter uma dimensão do estrago, basta olhar para esse número: 41 bilhões de reais. Esse foi o tamanho do buraco que o colapso do Banco Master deixou. O dia 18 de novembro de 2025 foi frenético. A Polícia Federal lança a Operação Compliance Zero. Ao mesmo tempo, o presidente do banco, Daniel Bueno Vorcaro, é preso ali na pista do aeroporto de Guarulhos, um pouco antes do seu jato decolar. A defesa, claro, disse que era só uma viagem de negócios, mas a polícia suspeitava de uma tentativa de fuga. No mesmo dia, o Banco Central bate o martelo e decreta o fim do jogo, a liquidação extrajudicial do Banco Master. Mas como é que se chega a um rombo de 41 bilhões? Isso não acontece da noite para o dia, né? Vamos entender agora a engenharia por trás do esquema, que era uma verdadeira fábrica de ilusões. O nome técnico do crime investigado é gestão fraudulenta. Na prática, isso significa administrar o banco usando truques, usando artifícios para enganar todo mundo, os sócios, os investidores e, claro, as autoridades. No caso do Master, as investigações apontam que isso não era só um desvio de conduta, era o próprio modelo de negócio. Então, a pergunta de milhões é: como se cria dinheiro do nada no balanço de um banco? A mecânica era circular e bem engenhosa. Primeiro, o próprio banco colocava dinheiro num fundo de investimento que ele mesmo controlava. Segundo passo, esse fundo usava a grana para comprar dívidas podres, papéis sem valor de empresas de fachada. Uma delas, citada na investigação, era uma pequena clínica médica. Terceiro, a empresa de fachada devolvia o dinheiro para o banco e aí a mágica. No balanço apareceu um novo ativo super valioso que gerava lucros que nunca existiram. É muito importante a gente entender a diferença aqui. Uma coisa é gestão temerária, que é quando o gestor assume riscos absurdos, administra mal. Outra coisa, bem diferente, é a gestão fraudulenta, a acusação no caso Master. Aqui existe a intenção de enganar, de fabricar a realidade. Uma coisa é ser irresponsável, outra é ser um fraudador. Para entender como o banco chegou nesse ponto, a gente precisa olhar um pouco para trás. Ele nasceu lá em 74 como Banco Máxima e já tinha um histórico meio complicado, sabe? Chegou a ser investigado lá na Operação Fundo Fake. Em 2018, Daniel Vorcaro assume prometendo uma revolução. Em 2021, o banco renasce como Banco Master. E aí começa um crescimento que, hoje a gente sabe, era totalmente artificial. E quando a gente olha os números desse crescimento, é uma coisa absurda. O patrimônio líquido cresceu mais de 2.200%. A carteira de crédito, quase 2.800%. E para conseguir dinheiro, o banco pagava 140% do CDI, que é a taxa de juros do mercado. Isso é um rendimento altíssimo, que costuma ser sinal de desespero. Nenhum crescimento saudável tem essa cara. Os números, por si só, já eram um baita alarme piscando. Um castelo de cartas desse tamanho não fica de pé sozinho, ainda mais no meio do vento. Ele precisa de muros, de proteção. E é nessa parte que a gente vai explorar a teia de influência que, segundo as investigações, blindou o banco por anos, envolvendo política e o alto escalão da justiça. O ponto alto dessa teia de influência, talvez, tenha sido a tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. Para os investigadores, a jogada era clara, uma tentativa de socializar as perdas. Ou seja, pegar um problema privado bilionário e transferir para o bolso do contribuinte do Distrito Federal. Os detalhes são chocantes. O BRB ia pagar 2 bilhões de reais por 58% do banco. Isso já era um valor bem abaixo do que o Master dizia que valia. Um sinal de que o comprador sabia que os ativos não eram grande coisa. Mas o mais grave, segundo a apuração, foi que antes mesmo de qualquer aprovação, 12,2 bilhões de reais em ativos podres já teriam sido transferidos para o BRB. A sorte foi que o Ministério Público do Distrito Federal agiu, freou o negócio e ainda afastou a cúpula do banco público.
E essa estratégia de aproximação com o poder não era escondida, não, era bem visível em eventos de luxo pelo mundo. De Nova York a Paris, de Londres a Roma, era comum ver o presidente do banco ao lado de ministros do Supremo e outras autoridades. O detalhe, muitos desses eventos eram patrocinados, adivinha por quem? Pelo próprio Banco Master, o que levanta, no mínimo, sérias questões sobre conflito de interesse. E toda essa proximidade, segundo os críticos, pode ter tido um resultado bem prático numa decisão judicial. O ministro Dias Toffoli puxou para o STF todas as investigações sobre o caso, tirando da primeira instância. A justificativa foi o envolvimento de um político com foro privilegiado, mas a medida foi vista por muita gente como uma forma de blindar os principais investigados, dificultando o andamento de todo o processo. Ok, o banco quebrou, a fraude foi descoberta, mas no fim do dia a pergunta que fica é: quem paga essa conta toda? Vamos ver agora o impacto real, devastador, e para quem essa conta foi enviada. O primeiro da fila a pagar foi o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O impacto foi um soco no estômago. O resgate dos depositantes do Master custou 41 bilhões de reais. Isso é mais de 1/3 de todo o dinheiro que o fundo tinha. Uma única fraude causou o maior prejuízo da história do seguro que protege todo o sistema bancário do país. E quem é que bota dinheiro no FGC? Todos os outros bancos, os que jogam limpo. Então, na prática, o sistema bancário correto acabou subsidiando a captação de recursos de um banco fraudulento. Os investidores colocavam dinheiro no Master sem medo, mesmo com taxas suspeitas, porque sabiam: se der problema, o FGC cobre. Mas a conta mais amarga, a mais trágica talvez, chegou para os fundos de pensão de servidores públicos, que não têm essa mesma garantia do FGC. O Rio Previdência, do Rio, perdeu quase R$ 1 bilhão. O Fundo do Amapá, 400 milhões. A gente está falando do dinheiro da aposentadoria de milhares de professores, policiais, médicos, um dinheiro que simplesmente virou pó. No final de tudo isso, o que a gente aprende? O que essa história nos ensina? O caso do Banco Master foi uma espécie de tempestade perfeita, que expôs várias falhas sistêmicas. O que esse escândalo escancarou foram feridas bem profundas. Uma falha de regulação que deixou um crescimento absurdo passar batido por tanto tempo. A corrupção institucional na tentativa de usar o BRB de bote salva-vidas. A questão da ética judicial, com essa proximidade estranha entre julgadores e investigados. E, no fim, a socialização das perdas. Quem comete o crime não é quem paga a conta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além desse caso específico. Quando o poder financeiro e o poder político se unem de uma forma tão íntima, quem é que realmente paga o preço no final? E para encerrar, é importante lembrar que essa análise só foi possível por causa do trabalho de muita gente que investigou e trouxe esse caso à tona. O conhecimento não é feito por uma pessoa só, mas por muitas, ao longo do tempo, e a elas, todo o crédito. Obrigado por nos acompanhar